Salomão, um dos grandes sábios da antiguidade, escreveu vários textos, cânticos, poemas, e num dos seus provérbios ele diz assim: a integridade do justo os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Esse texto se encontra na Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 3. Eu estava pensando sobre a questão da justiça e da integridade, e eu li uma frase esses dias que me chamou muita atenção. A frase diz o seguinte: palavras se perdem ao vento, as atitudes se eternizam no coração. Muitas vezes nós falamos coisas bonitas, nós dizemos coisas fantásticas, nós lemos, e no entanto, essas palavras, se elas não forem vida, elas se perdem no tempo. Não adianta nada a gente falar de coisas bacanas se a gente não vive essas coisas bacanas tentando dar exemplo. A gente pode fazer, por exemplo, brigar com os nossos filhos e dizer que eles não devem beber e ao mesmo tempo estamos segurando uma lata de cerveja. Ou eu posso simplesmente falar que a gente tem que ser antirracista e no meu coração eu ter alguma coisa nesse sentido. Então, o que se fala mais às pessoas não são só palavras, são principalmente atitudes. No caso, justiça, como eu falei, justiça do reino, como Jesus pregava, porque quando ele pregava, ele sempre falava sobre a justiça do reino de Deus, que a gente deve buscar a justiça do reino de Deus. E ele sempre enfatizava isso. O que é justiça? Justiça é exatamente isso, é viver de acordo com aquilo que você aprendeu. Se você aprendeu a amar, você tem que amar. Se você aprende a ser generoso, você tem que ser generoso. Ou seja, a sua atitude tem que ser coerente com aquilo que você aprendeu. Ou seja, justiça é praticar aquilo que a gente aprende. Integridade é você ser transparente, as pessoas poderem olhar para você e entenderem que não existe nenhuma mácula. É você olhar como se estivesse olhando por uma janela e você vê que ela é íntegra, não existe nenhuma rachadura, nenhuma sujeira. Você consegue enxergar através daquele vidro, daquela janela. Isso se chama integridade, porque o menor defeito que tem ali naquele vidro, uma pequena rachadura, uma sujeira, impede a nossa visão. Então, seja justo, ou seja, pratique aquilo que você tem aprendido. E seja íntegro, ou seja, viva de acordo com aquilo que você tem aprendido, de tal forma que as pessoas não enxerguem nenhum defeito em você naquilo que você diz que acredita. Isso é a verdadeira religião.